Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar um capítulo novo. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o primeiro item vai tratar de simplicidade e pureza de coração. Então, lembra quando eu falei assim, tinha uma sequência lógica. O anterior tinha tratado da humildade. Porque agora ele precisa falar de simplicidade e pureza. E não tem como ser simples sem ser humilde. Então, é um crescendo de informações que a gente precisa para identificar em cada capítulo o sentimento em questão. Então, item 1. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. 2. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Bom, aqui já começa um primeiro momento para a gente pensar. Então, quando ele está fazendo a comparação com uma criança, o que a gente precisa ver é que aqui ele não está falando que é a criança. Ele está falando que é para aqueles que se assemelham. Então, o que nós vamos começar a pensar é o que tem na criança que seria bom que nos assemelhássemos. Como é que haja criança? O que tem naquele comportamento? Como ela é para ser interessante ele falar que reino dos céus é para elas? Espontaneidade, pureza, simplicidade, verdade. Quando a gente vai vendo tudo isso, o que a gente precisa pensar nessa semelhança é o seguinte, porque como espírita, a gente sabe que o espírito ali, naquele momento, é um espírito velho. Então, assim, ele vai ter essa característica só na infância. O que acontece quando ele está ali pelos 12? Aí ele mostra. Então, por isso que não é a criança, mas é o que se assemelha ao que a gente encontra naquele período. Uma espontaneidade, confiança, naturalidade, que muitas vezes nós perdemos. Mas por que a gente perde? O que acontece na fase adulta que a gente perde a nossa espontaneidade? Formação do caráter, experiências. Tem ambiente que tira muita espontaneidade da gente? O que tem nesse lugar que tira isso? Regras? Pode ser. Falsidade. Falsidade de quem? Minha que deixei de ser espontânea ou das pessoas do lugar? Dos dois lados. Então, olha só. Como adulto, agora a gente já construiu muita defesa. Tudo aquilo que eu acho que é complicado, que é difícil ou qualquer coisa, eu vou armar uma estratégia para me comportar.
E quando eu preciso armar, eu não consigo mais ser natural. Eu tenho que produzir uma coisa. E assim, a gente vai ficando extremamente exigente ou extremamente crítico e vai montando, né, um personagem que se apresenta em cada lugar. Então, muitas vezes, quando a gente tem que ir para algum lugar, a gente fica até com preguiça de tanta coisa que eu vou ter que dar conta em mim para poder ir. E olha como que acontece. Às vezes, a pessoa que eu sou em casa é totalmente diferente daquilo que as pessoas conhecem. Porque no meu local, onde eu trabalho, ou muitas vezes onde eu frequento, eu já estabeleci algumas regras que não tem um papel escrito que é assim, mas fui eu que estabeleci. É uma cobrança minha, que lá eu tenho que ser daquela forma. E agora eu vou ter que sustentar isso que eu construí. E isso é bastante difícil. Então, nós vamos ter que pensar o quanto isso me afasta da pureza e da simplicidade. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, olha só. Para ter simplicidade, eu preciso, então, ter esse coração puro e ter humildade. Lembra que a grande questão da humildade era a lucidez de ver como eu sou, sem misturar as coisas materiais como cargos, classe social, poder, naquilo que é. Porque muitas vezes aquilo nos dificulta. Então, eu vou precisar avaliar o que é a simplicidade de coração. Então, quando ele fala de simplicidade, o que é que a gente imagina que é simples? Vai, seu Roberto, me ajuda. O que é um trem simples? Hã? Uma criança simples, mas sem ser criança, porque senão só a criança que vai ganhar o reino dos céus, isso não é possível. Cachorrinho? Ah, cachorrinho não é gente. É cachorrinho, vai para o céu. Ó, vamos pensar, o que é uma coisa simples? Natural, que mais? Que imagem que vocês fazem de simples? Uma coisa reta, fácil, está ficando bom. Porque, olha só, a gente tem que ter muito cuidado, porque, por algum motivo, a gente associou humilde e simples com pobre. E isso não é verdade. Então, vamos pensar. Ó, tem um negócio complicado que chama tabela periódica. Vocês já tiveram contato com esse negócio? É complicado, né? Mas tem um elemento lá que ele é simples. Por que ele é simples? Porque ele combina com tudo. Ele dá a mãozinha dele para todo mundo e aceita numa boa ligação. A simplicidade é isso. O simples, ele não vê dificuldade em nada. Tudo para ele dá certo. Com quem Jesus não combinou? Quem ele falava assim, não, nossa, nesse aí nem vou, muito difícil. Ó, esse rouba imposto, mas eu vou. Essa é meretriz, mas eu vou. Esse é doutor da lei, mas eu vou. Ele vai. E ele ia, ele gostava de todos, ele se dava bem com todos, mesmo sabendo que eles tinham problema. Por quê? Porque ele era simples, de coração. Não é por fora, é por dentro essa simplicidade. Agora vamos pensar, com quantas pessoas a gente combina? Quantos senões tem para que a gente combine? Nós temos simplicidade de coração? Não.
Por quê? Porque para a gente aceitar pessoas e situações, a gente coloca muitos ses. Eu só faço isso, ser aquilo. Eu só gosto disso, ser tal coisa. Então, eu quero impor o tempo todo regras e situações para que eu aceite. Por quê? Porque me falta a simplicidade. E que normalmente esse ser vai esconder assim, ó. Tem que ser do meu jeito. Na hora que eu definir. Como eu escolher. Então, ó, essa imposição vai mostrando que eu não tenho simplicidade. Mas se eu não tenho simplicidade, eu não tenho nem pureza e provavelmente não tenho humildade. Então, essa noção eu preciso para ir entendendo onde eu me coloco, quem sou eu de fato. E por que as pessoas me custam tanto na relação e são tão difíceis? Por que eu não consigo aceitar nada? Por que eu acho que o meu jeito é o jeito certo? Porque senão eu fico em dúvida e a impressão sempre é que lá fora está errado. E eu não consigo perceber, lá fora é só estímulo. A reação é o que eu sou. Então, se mudar o estímulo, eu preciso ver qual é a próxima reação. Senão eu vou ficar dando desculpa em cada estímulo. Uma pessoa muito pacífica, quando ela vê uma cena de concórdia e de paz, ela sente mais paz ainda. Mas quando ela vê a violência, ela vibra de novo a paz. Porque ela fica compadecida de ver aquela situação. Uma pessoa violenta, agora está na moda assim, quando ela vê a concórdia, ela fala assim, tem meu respeito. Quando ela vê a violência, acorda um demônio dentro dela, que ela quer uma violência ainda maior. E não adianta imaginar que foi o que ela viu, porque a violência está aí dentro dela. Porque se não tivesse, não acordaria. Então, essa noção de quem sou eu, o que acorda em mim diante de cada estímulo, é fundamental para eu entender o que é humildade, pureza e simplicidade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Por isso que eu falei, olha, ele não está falando do espírito que está naquela fase. Ele está falando da infância mesmo, daquele momento particular que todos nós passamos. Todo mundo um dia nessa vida teve uma certa ingenuidade. Todo mundo nessa vida foi espontâneo. E é exatamente nessa hora que a gente mostra o que a gente tem de melhor. Porque é a hora que a gente não se arma contra ninguém, é a hora que a gente fica totalmente aberto a dar e receber. E todo mundo passou por isso. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Então, olha só, para a gente chegar lá,
nós vamos ter que começar a fazer a luta agora contra o orgulho e o egoísmo. Então, de novo, ele vai convidar a essa luta. E, a cada dia que a gente estuda, nós vamos ter que começar a perceber, em que ponto eu sofro com o orgulho e com o egoísmo. Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir entender que hora que eu sofro de orgulho e de egoísmo. Então, nós vamos precisar achar um jeito de responder isso. Vocês têm noção de como que a gente pode descobrir que hora que a gente sofre com isso? Como que a gente vai fazer para consertar se a gente não está entendendo o que tem que consertar? Como que vai consertar? O que tem que consertar mesmo? Não, e agora? Como faz? Não sabemos. Ou sabemos? Sei e não quero falar. Deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem? Sim, então me ajuda. Como faz? Tem que comparar com aquilo que nós já sabemos que é verdade, que não assim a verdade, que nem você fala, da nossa opinião, mas com a verdade do Evangelho. Nós temos que comparar, porque qualquer outra pessoa, por melhor que ela seja, vai ser relativo, apesar de haver bons exemplos, mas não que nem o Evangelho. Eu penso isso. Eu vou perguntar uma coisa aí que a Sete falou de um jeito muito elaborado. Vamos fazer um trem um pouquinho mais simples. Alguém aqui sofre no relacionamento? Sim. Então, isso é por conta do seu orgulho e do seu egoísmo. De verdade falando. Se não tivesse, não sofreria. Porque amor não faz sofrer. Amor faz crescer. Então, inicialmente, sabe esses atritos que a gente arruma? É isso. A gente sofre. Então, toda vez que eu entro no sofrimento, eu preciso entender. Chocou no limite. Porque eu acho que ele está errado porque eu queria do meu jeito. E aí, se eu não conseguir ficar flexível com isso e colocar uma das nuances do amor nesse lugar, a gente vai ficar atritando. Então, isso é um parâmetro que a gente tem para identificar o que me falta ainda para que eu consiga ir me libertando do orgulho e do egoísmo. Então, quem já faz um tempo que está no mesmo relacionamento, porque a relação ela vai melhorando, porque vai aprofundando. A briga fica mais feia, verdade. Mas a gente aprende. Então, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, mas eu já cedi bastante. Muita coisa que eu não dava conta, eu precisei aprender. Por quê? Porque senão ia ficar insuportável. Então, eu fui aprendendo a abrir mão de algumas coisas, eu fui aprendendo a deixar outras para lá, outras eu entendi que sou eu que preciso mudar, e assim a gente vai flexibilizando e entendendo qual é o ponto que tem que mudar. Porque sem a relação, eu não consigo entender. Por isso que aquela hora eu falei que cachorrinho não ia para o céu. Eu não sei se ele vai para o céu, tá? Eu não... Mas a verdade é o seguinte, ele vai me obedecer sempre. Ele não vai chocar com o meu egoísmo. Ele não vai ficar de mal de mim emburrado. Mas o marido da gente fica. Muitas vezes. E a gente vai falar assim, mas eu estou certa. Mas alguém precisa ceder. E muitas vezes, mesmo estando certa, eu vou ter que ceder. Porque senão as coisas não vão harmonizar. E isso eu preciso flexibilizar e largar de ser rígida.
E, para isso, eu preciso começar a diminuir o orgulho e o egoísmo, começar a abrir mão de algumas coisas e ficando uma pessoa mais dócil, mais branda, mais humilde, mais tolerante, para encontrar um jeito de harmonizar a questão, porque senão a gente não acha. Então, quando ele fala que se não for assim, a gente não conquista, não precisa nem morrer para saber. A gente já entendeu. Porque muitas vezes a gente faz um inferno em vida, tentando bater o pé e falando assim, mas sou eu que estou certo. O inferno instala de uma tal forma na vida da gente que tudo se perturba muito. E às vezes a gente cansa, porque dá cansaço físico, a gente fala, ó, não tem mais jeito. Eu não aguento mais. Então, para, recua e começa a pensar. Ó, o que está me fazendo sofrer tanto? O que, qual nuance do amor aliviaria esta dor? E como eu vou aprender? Porque, inicialmente, aprender exige esforço e sacrifício. E se eu não fizer, eu não vou aprender. Mas até quando fica assim? Até eu cansar desse sofrimento. Porque todos nós vamos passar por todas as dificuldades. Porque senão eu não vou chegar na perfeição. Perfeição é saber tudo de tudo, mas 100% tudo. Não tem assim mais ou menos, não. É tudo, 100%. Então eu preciso aprender a lidar com tudo. E eu só aprendo me envolvendo. Então, cada vez que eu não me envolvo, cada vez que eu rejeito, eu me recuso a aprender uma lição de amor. Ah, mas é difícil, eu não quero esse sacrifício. Tudo bem, então eu fico lá no orgulho e no egoísmo, que também me faz sofrer, porém me escravizando. Então, eu vou ter que escolher se é escravizando ou se é libertando. Não vai ter uma alternativa, porque aquilo que eu não sei, eu preciso aprender. Falando das relações, né? Todas as vezes, em toda relação familiar, com amigos, em que bate na exclusão, por exemplo, se eu me sinto excluída, é para mim muito dolorido. E aí eu fico perdida, né? Daí, pensando no que você está falando, o que eu preciso desenvolver em mim para aceitar isso? Porque aí eu acho que eu acredito, eu aposto minhas fichas, me esforço, e aí eu me sinto excluída. E aquilo, eu perco o chão. E aí? Ó, essa dor é muito comum. Exclusão e rejeição ficam no mesmo lugar. Só por curiosidade, quem tem essa dor? Ó, uma parte assumiu e o resto está tudo mentindo. Eu não conheço quem não tem. Não conheço. De verdade, não conheço. Agora, é lógico que em alguns temas isso mexe mais, tá? Porém, gente, vamos combinar então assim de verdade. Quando alguém sente excluído, como que a gente vai achar solução para isso? O que vocês imaginam que eu precisaria conseguir fazer? Dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Gente, a gente sente todo mundo. Vamos ajudar a moça a resolver o problema, fazendo favor? Olha só. Um dia vocês já sentiram essa rejeição, exclusão? Então tá, então vai lá nesse dia. Depois de sentir, qual é exatamente o primeiro momento?
Mas é muita raiva, não é pouca, não. E é uma raiva que vem com uma pitada de desejo de vingança. Você me paga. Vai ter volta. Ó, quando eu estou assim, você me paga, vai ter volta, o que mexeu em mim? Orgulho. Então, olha só, eu estou encolerizada porque mexeu com o orgulho. Eu me dei uma importância que o outro não deu ou não percebeu, e isso é extremamente dolorido. Essa dor me liberta ou me aprisiona? Aprisiona. Porque a próxima vez que acontecer, como que vai ser a minha reação de novo? Eu vou ficar com raiva outra vez. Então, olha só. Se eu desenvolver indiferença, eu vou resolver ou eu só vou cercar a prisão? Cercar a prisão. Não vai ter jeito. Então, o que eu preciso começar agora a fazer comigo? Ó, deixa o acontecido e eu vou ter que afastar e começar a olhar e achar mesmo coisas para organizar racionalmente aquilo. Porque, caso contrário, isso vai doer muito. E pode acontecer da pessoa ter feito uma escolha que não me incluía. Mas se eu for uma pessoa simples, humilde e pura de coração, o que esse acontecimento vai extrair de mim? Vai, tudo bem. O que tem? Agora, se eu não sou assim, vai doer, e por trás do orgulho aparece a raiva. Então, a estratégia de sair é uma coisa que vai ter que pensar e organizar. Mas agora vamos lá. Nós fizemos uma festinha e não chamamos. Se eu tirar o juízo dela de adulto e transformar ela em criança, agora num pó mágico, o que a criança faz? Ou ela chora, ou o que ela faz? Ela pede. Deixa eu ir. Me dá um. Por quê? Porque ela não julga o que o outro fez. Não é da competência dela ficar avaliando e criticando o outro. Ela simplesmente e espontaneamente assume o que quer. Você me leva? Me dá um. Posso brincar também? O que me impede, quando eu quero ir junto, de falar isso? Meu orgulho. Por isso que ele está comparando com essa fase. Por quê? Porque ela, por não ter a malícia e não ficar fazendo interpretação do que o outro fez ou deixou de fazer, ela simplesmente, humildemente, vai lá e pede. Ela é natural e espontânea. Coisa que nós, por defesas, já não somos mais. Então, é isso que ele está colocando, que é essa grande diferença que vai dar. Só que se eu vou entendendo, eu vou começar agora uma luta aqui dentro para ir desarmando essas interpretações que eu fiz. Porque, às vezes, eu fico imaginando o seguinte: a Suzete não me ligou porque ela não gosta de mim. Mas isso é a minha interpretação. Pode ser que se eu falar para ela assim, por que você não me ligou? E ela vai responder assim, porque eu fiquei com vergonha de te incomodar. Eu achei que era muito tarde. E eu preferi não incomodar. Então, olha só, o que eu estou sentindo é verdade? Não. É como eu interpreto. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Porque muitas vezes, para um acontecimento, eu dou uma interpretação e quero que aquilo passe a ser verdade.
Só que eu não sei se é verdade, é como eu interpretei. E às vezes, na cabeça da outra pessoa, era exatamente outra coisa que estava acontecendo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque senão, eu vou alimentando isso e vou me trancando cada vez mais. E aumento a minha dor e o meu problema, num fato que só aconteceu dentro de mim. Porque ela não tinha intenção nenhuma de me excluir. Ela ficou preocupada e não quis incomodar, então ela preferiu ficar quieta. Ponto. Então, olha como que pode ser muito diferente. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra, desde o nascimento, tal qual é? Então, olha só. Ele está comparando com a criança. Mas se a criança é um espírito velho, então por que a gente não volta lembrando de tudo? Vocês já imaginaram a situação? Nós estamos vendo o seguinte, vocês viram que a gente perde a espontaneidade? Aí eu preciso reconciliar. Imagina eu armada e ela armada. Como que faz para reconciliar? Não vai ter jeito. Agora, olha só, eu já estou com as minhas coisas de adulto, mas ela volta uma criança totalmente ingênua e desprotegida. Eu ainda vou me empenhar e cuidar. Nisso eu vou desenvolver afeto. Só que por uma fase ela vai ficar assim ingênua e vai me mostrar tudo que ela tem de bom. E aí, sabe o que acontece até o 3º ano? A gente apaixona. Fica enlouquecido pelos filhos. Fica agradecendo. Ai, que Deus me deu um presente. Que maravilha. Agradece mesmo. Porque depois dos 12, você vai suar frio. Agora imagina, se com 2 meses lá no berço, você chegasse para pegar no colo e olhasse assim, um olhar te fuzilando e fizesse assim, você me paga, deixa eu crer. A gente já sufocava no berço. Então, isso faz parte da sabedoria divina. Só que, olha, mãe, nasce tanta esperança, porque esse vínculo é tão forte, que quando chega nos 12 para frente, a gente olha e fala assim, eu sei que tem coisa boa aí, eu só não sei onde foi parar. E aí a gente fica procurando aquilo. Por isso que a gente não desiste. Porque sabe quando você tem certeza? Porque você viu. Aliás, você viu não, você viveu junto. A gente fala assim, gente, mas era tão carinhosa, simpática, boazinha, o que aconteceu? Onde está? Aí fica procurando. Fica procurando. Porque sabe que está ali. Então é assim, tem potencial para, mas tem algumas coisas armadas que agora limitam. E aí o grande esforço da relação é resgatar isso. Então, a gente vai ver que essa história do esquecimento é fundamental, porque se não fosse assim, eu seria incapaz de qualquer reconciliação. Eu não ia dar conta de me ajustar. E ajustar com quem? Com alguém que é de extrema necessidade que eu faça isso, inclusive pelo meu equilíbrio. Então, quando ele pergunta, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto,
e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, ó, ainda bem, como Deus é bom, a gente não vai conhecer. E aí nós vamos ter a oportunidade de fazer uma nova relação, partindo agora de outro lugar. Eu usando o que eu tenho de melhor, porque eu não lembro quem é, e ele me mostrando o que tem de melhor, porque ele também não lembra. E aí a gente tem a chance, nesta vida, de construir uma relação, pelo menos, de tolerância e respeito. Porque a gente sabe que, às vezes, mesmo sendo filho, dá para amar nessa vida, não. Tem espírito que é muito difícil para a gente. Então, essa história de, é meu filho, meu amor, menos. Às vezes é um espírito muito difícil, que veio para reconciliar. E o que eu vou ser capaz nessa vida é tolerar, respeitar, talvez admirar. Porque amar é ainda um outro passo. E eu preciso ter essa noção, porque é o compromisso mais importante da nossa vida. Que precisamos ajustar, porque é importante para mim e para ele. Essa luta comum, porque é aí que a gente vai desenvolver. Porque eu não consigo nada dele que eu não faça comigo. Então, falar faz muito pouco efeito. Eu vou ter que fazer muita coisa. E tudo aquilo que eu faço é que faz efeito. Um relacionamento dessa proximidade, com essa intimidade, nos educa profundamente. É motivo mesmo de a gente agradecer sempre o quanto essas relações vão nos auxiliando a modificar. Só que, como tudo aquilo que modifica, é um desafio. Então, vocês vão falar assim, incomoda? Vixe, muito. Muito. Por quê? Porque vai ter que moldar de novo. Mas não é filho que incomoda a mãe, mãe também incomoda filho. A gente se incomoda. E quando vem no lugar de filho, agora vocês escutam e gravam. É a relação mais importante da vida. Porque vocês vão ter notícia de ex-marido e ex-mulher. Mas vocês não vão ter notícia de ex-filho e ex-filha. Nesse cargo não existe abandono. Você pode mudar para a China e largar seu filho aqui. Na sua consciência vai gravado esse compromisso atrás de você. Ele não te abandona nunca mais. Porque não tem como. Então, por isso que eu estou falando, não adianta a gente olhar com muita paixão, mas eu tenho que olhar com discernimento. É um espírito com o qual, antes de qualquer coisa, eu tenho um compromisso. E um compromisso divino. De modificações profundas, principalmente comigo. Extremamente, que me solicita grandemente no empenho de fazer essa luta. Então, é muito sério essa relação. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, antes de nascer, que já está tudo definido,
Eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente precisa pensar muito. Falar uma coisa. Depois que está feito, não adianta vocês escolher homem e mulher. Combinasse lá em cima direito. Tá? Já está combinado o que vai ser. A hora que está aqui, gente, é só o resultado do que foi planejado. Ai, não, e se for 2? Uai, mas você combinou 2, vem 2. Simples. Porque senão, mesmo a gente sendo espírita, a gente fala umas coisas esquisitas. Vindo com saúde, tá bom, porque se vier sem saúde, você devolve? Vai vir do jeito que você combinou. Do jeito que Deus autorizou. É isso que vem. E porque isso é do tamanho exato que você precisa. É a sua necessidade. É o que tinha que ser. Porque senão a gente fica colocando, ó, eu quero assim, eu quero de tal jeito, de tal forma. Simplicidade e pureza de coração. Junto com a humildade. Porque senão, olha só, eu quero impor as coisas até nessa hora. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Agora, o que eu preciso entender? Que quem vier e como vier é o espírito mais importante para a minha vida. Que vai me fazer entender coisas que até agora eu não entendi. E que eu assumi esse compromisso. Que eu cuidaria, me dedicaria para que juntos nós vencêssemos mais uma etapa. É esse o vínculo de confiança estabelecido. Por isso que é bastante sério. Tá? Então, ó, ele vem muito frágil, ele entra agora numa fase de esquecimento porque precisa voltar. Até lá para os 3 anos, ele vai deixar tudo quieto e esquecidinho. Depois, devagarinho, ele vai recuperando, vai voltando alguma coisa. Lá pelos 12, ele assume de fato quem ele é e retoma exatamente o que ele trouxe. Até lá, ele não vai lembrar de quase nada. Agora, um dos fenômenos que a gente já está acompanhando é que já estava avisado isso lá no começo do Evangelho. Que quando a Terra for um mundo regenerador, a infância vai encurtar. Só que isso não é assim, ó. A infância é assim, a partir de amanhã não é mais. Isso é que nem o dia clareando, é devagarinho. Então, assim, ó, do nosso tempo, eu estou falando, 12 mais 12 anos a gente brincava na rua ainda, brincava de boneca. Hoje, com 12 anos, é moça. Então, ó, essa história que a infância vai até os 12, acabou. Está mal chegando no 7. Então, ela já começou a sofrer esse encurtamento. Por quê? Porque conforme o espírito vai conhecendo e tendo lucidez, o período que ele precisa para fazer a adaptação vai ficar menor. Então, ele vai despertar mais rápido, volta mais rápido. E vive mais tempo. Se a previsão é viver mais tempo, aposentar com 50 é loucura, porque vocês vão viver até 120. Mundo regenerado. Então, a gente precisa começar a se ligar. O mundo está mudando. E ele vai mudar de fato. Não tem mais como a gente segurar. Isso está definido. Mas eu preciso agora ficar atenta que tempo é esse? E a que ele me convida? Quais são as mudanças que estão chegando? Porque senão a gente fica em dúvida e não entende. E aí, se eu interpretar de uma maneira equivocada, eu vou me aprisionando cada vez mais. E aí o que acontece? A gente olha para o mundo e fica sem esperança, porque parece que está tudo errado, que está tudo dando errado. Gente, está nada errado, está tudo certo. Mas nunca teve tanta violência. Lógico que teve, não aparecia, não tinha internet. Mas tinha sim. Talvez até pior. Agora, o problema não é ter a violência. A pergunta do regenerado é assim: o que esta violência acorda dentro de mim? Compaixão,
ou desejo de vingança? Eu tenho vontade de acolher ou eu tenho vontade de banir? Eu tenho vontade de pacificar ou de massacrar? Porque é a isso que um espírito regenerado precisa estar atento. Com qual sentimento eu lido com o acontecimento? Não com o acontecimento isolado. Porque quando a grande maioria vibra a paz instala. O problema é que isso talvez ainda não é a nossa realidade. A gente ainda acredita no método da violência para conter a violência. E aí a violência cresce. E a gente fica achando que está tudo errado. Então, talvez, eu falo que eu sou espírita, que eu entendo a continuidade, mas eu ainda não parei para me fazer a pergunta. Ó, o que eu estimulo acorda na minha intimidade? O que eu sinto quando eu estou diante de um fato como esse? É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, olha que beleza, né? Ó, eu tive um problema, eu vou passar um período lá de preparo, saindo orientada, fortalecida, instruída. Mas aí, eu vou conservar o que eu aprendi e eu vou esquecer aquilo que eu fiz. Para que eu não sinta vergonha, para que eu não me sinta diminuída e que eu tenha força e coragem de lutar e seguir em frente com aquilo que me foi orientado. E olha que bom, as pessoas que vão cuidar de mim também não lembram o que foi que eu fiz. Então, elas não vão ficar toda hora me cobrando ou desconfiadas, elas vão me acolher. Por quê? Porque aquilo que é o problema, Deus fez a gente esquecer. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não acho justo passar por isso, porque aí a gente esquece do passado. Então, esquece por misericórdia, para a gente não se sentir cobrado, humilhado, apontado e ter a chance de recomeçar mais forte e sem culpa e fazer diferente agora, porque agora a gente tem uma experiência do isso eu não quero mais para a minha vida. Errei, entendi, mas agora não quero mais. Então eu vou ter uma chance de fazer diferente. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas ideias que lhe formam o fundo do caráter. Até os 3 anos isso fica adormecido, mas bem adormecido. Então lembra que até 3 anos você escolhe a roupa do seu filho, ele obedece, põe, ele nem questiona. Do jeito que você falar, ele faz. Você manda entrar, ele entra, você manda sair, ele sai, do jeito que você fizer, para ele está tudo certo. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ou seja, adormecidos, ele é mais maleável. E, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, primeira pergunta agora. Mas qual que é a tarefa dos pais? Vocês nem veem. Muita gente que tem filho. Qual que é a nossa tarefa?
Educar que jeito? Dando exemplo, mas assim, vamos melhorar isso. Ó, o Evangelho fala que pai e mãe só têm um compromisso sério com o filho. É aproximar a alma de Deus. O resto é tudo invenção nossa. De verdade. Porque pai e mãe preocupa assim, ó. Roupa, médico, escola, viagem. Eles falam que isso tudo é desnecessário. E que isso não dá muito resultado, não. Não dá, na verdade, nenhum resultado. Vocês conhecem alguma criança que comeu melhor, ficou mais educada? Não, né? Ou que deu certo na vida, porque também não vai ter isso. Então, a parte material está prevista. Agora, se ela não for amada e educada, aí nós vamos ter um problema. Então, o que nós vamos pensar é isso, ó. Num relacionamento, o que é mais importante? Gente, estou falando sério. No nosso relacionamento, o que é mais importante? Vocês não vão me falar que é ganhar presente. Ó, adianta você ganhar presente se a pessoa não gosta de você e te maltrata? Ou se ela te cobra o tempo todo? Não vai adiantar. Isso vai virar uma tortura. Então, é melhor que ela te aceite como você é e te ame. Porque o resto é muito secundário. A gente adapta e vai adequando em qualquer lugar, de qualquer jeito. Agora, sem amor é difícil. Então, nós vamos ter que ficar muito atento a essa questão, porque senão a gente perde o foco. E isso está sendo o grande problema da nossa geração. A gente perdeu o foco. A gente depositou as fichas na questão material, no estímulo intelectual e esqueceu. Ó, quem vem relacionar comigo já está definido antes. É um espírito importantíssimo para a minha vida. Mas importantíssimo que eu aprenda a amar. Porque a mim foi confiado esse compromisso. Eu não tenho outro compromisso maior com ele, eu só tenho esse. O resto é tudo secundário. Então, eu preciso começar a entender, porque esse vai ser o nosso ponto. É entender essa questão. Chega, já muita coisa hoje. Muita informação no mesmo dia. Só uma pergunta. O Evangelho já está terminando esse assunto. Não. Vocês querem que a gente melhore essa questão do comportamento na infância? Desse esquecimento do que eles fazem? Tá, então aí a gente vai trazer um livro de uma educadora que faz livros espíritas e que ela trata da educação da criança, essa questão do comportamento. E vocês vão identificar muita coisa que é nossa mesmo, né? Que a gente acaba fazendo, porque é desde criança que a gente faz.